Rio TV Debate. Olá! Existe uma população grande de animais domésticos abandonados nas ruas, praças e parques da cidade. Além de sofrer maus tratos, eles adoecem e põem em risco a saúde das pessoas. Uma política pública para os animais é mais que necessária nos municípios. Hoje o Rio TV Debate vai discutir as formas consideradas adequadas de lidar com a questão e como o Rio vem tratando os animais de rua. Para isso, estão aqui comigo o vice-presidente da Comissão Permanente dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador José Everaldo, o subsecretário de Gestão de Defesa dos Animais do município do Rio, Leonardo Peçanha, e o professor de Direito da UFRJ, Fábio de Oliveira. A jornalista Ingrid Bart vai apresentar as perguntas que recebemos e selecionamos para o programa de hoje. Ingrid Bart. É isso mesmo, Francis. As perguntas chegaram ao longo da semana por telefone e e-mail e vão ser apresentadas aqui durante o programa. Muito obrigado, Ingrid. Bom, gostaria de agradecer a presença dos senhores. Muito obrigado pela presença dos senhores. Só que eu gostaria de começar antes o debate, antes de a gente começar as discussões, eu gostaria de exibir para os senhores um VT que nós fizemos na rua, uma reportagem que nós fizemos nas ruas, com as pessoas e as dúvidas das pessoas. Eu gostaria de exibir para os senhores agora. Vamos ver? Meu nome é Andréia, sou advogada. Em relação à questão dos animais, eu acredito que tenha que ser feita uma política para recolhimento desses animais, para tratamento, para colocar eles para adoção e não deixar na rua da forma como está acontecendo, sendo maltratados, enfim. Eu acho que o ideal é efetivamente existir essa política para cuidar dos animais e propiciar para eles um lar, a alegria. Eu tenho cachorro, acho que é uma coisa muito gostosa e acho que devia existir políticas nesse sentido. Bom, eu acredito que tem que haver sim, né? Aqui no centro da cidade mesmo a gente vê o Campo de Santana, a situação que se encontra, né? É uma grande população de felinos e não tem um cuidado específico, não tem uma campanha que haja um controle, né? De natalidade dos animais. Então, eu acho interessante sim ter um tipo de política pública específico para isso, né? Para que haja a vacinação, para que não se prolifere e não aumente o número de animais que ficam na rua, né? Porque causam acidentes, atravessam as vias públicas. Então, eu acho interessante sim ter uma política pública visando o controle, né, dessa situação dos animais domésticos. Bom, como nós vimos, as pessoas têm dúvidas, né, em relação às políticas públicas voltadas para os animais. E antes da gente também começar esse debate, eu fazer minhas perguntas, eu gostaria de começar com uma pergunta de uma pessoa que é ligada a uma organização especializada que cuida dos animais. Ingrid Bart. Francis, a pergunta é da Thaisa Calvente, da ONG Focinhos de Luz. E é a seguinte: qual é a política real para a proteção dos animais no Rio? Ela diz que o que se tem até hoje aqui é uma peça de ficção, porque a fazenda modelo não funciona. E quem gosta dos animais acaba recolhendo-os na rua e bancando sua manutenção. Obrigado, Ingrid. Subsecretário, eu vou começar com o senhor essa questão, essa dúvida da nossa telespectadora. O município do Rio de Janeiro, até que conste em contrário, tem estruturado uma Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais nessa forma de secretaria, que até que conste é a única secretaria estruturada dessa forma no Brasil. É uma secretaria nova, foi fundada em 2000, então assim, está crescendo desde então. Estamos no nosso terceiro mandato de existência da secretaria em si. Então realmente é uma secretaria que ainda é pouco conhecida da população como um todo e tem lá suas restrições orçamentárias, restrições de pessoal, porque ainda é uma secretaria especial ainda, porque por questão até de ser nova, então ela está ganhando corpo ao longo desses 3 mandatos que ela existe. Atualmente, a leitora falou que existe a Fazenda Modelo. A Secretaria ela desenvolve algumas políticas públicas que já tem aí, que é o programa de esterilização gratuita de animais, que é o programa Bicho Rio, onde os animais são esterilizados. Nós temos hoje 9 centros cirúrgicos já instalados, 5 em containers, 3 em espaços próprios nossos, mais a Fazenda Modelo. E desculpa interromper o senhor, mas essa esterilização ela é feita pelas pessoas que querem que seus animais sejam esterilizados ou, por exemplo, os animais que estão nas ruas, eles são recolhidos, esterilizados e depois devolvidos para as ruas? Tem das duas formas. A maior parte são pessoas que levam. Na verdade, a secretaria, ela era, no começo a gente tem as pessoas se auto-intitulam de protetoras dos animais.
ou outros nomes, defensores dos animais, então que são realmente fundamentais para a Secretaria, porque essas pessoas, como a questão do animal, ela já existe antes da Secretaria existir. Então, com a Secretaria existindo, no começo da Secretaria, ela ficava bem voltada, essa relação era muito mais estreita com as protetoras. Então, essas esterilizações eram basicamente feitas de animais levados pelos protetores. Na nossa gestão, a gente procurou mudar isso. A gente envelopou os minicentros, difundindo um pouco mais a existência da Secretaria, e com isso nós conseguimos trazer, além das protetoras que são fundamentais que permaneçam, a população em si. Isso a gente pode exemplificar. Em 2008, quando nós entramos, nós tínhamos 15 mil esterilizações. No ano passado, nós terminamos com 40 mil esterilizações. Então, praticamente triplicamos isso em 2 anos com o mesmo orçamento. Isso é importante demonstrar. Então, a gente fez uma política de gestão firme, séria, para poder maximizar isso e atender a população como um todo. Mas a gente até identificou algumas outras questões. Você falou de questão de levar os animais. Nós temos hoje em dia no município as colônias dos animais. Então tem o Campo do Santana, tem o próprio prédio da prefeitura que tem animais, assim como diversos outros locais. Esses animais de colônia são animais, tem uma legislação municipal que são chamados assim, animais comunitários. Por quê? Porque são animais que estão no espaço público de uso comum e são cuidados pelas protetoras. Então, a partir do momento que identifica que tem pessoas cuidando desses animais, esses animais permanecem no local sendo tratados pelas protetoras. E essas protetoras, como já falei anteriormente, elas têm livre acesso à Secretaria. Então, elas levam esses animais dessas colônias para a Secretaria. E, por vezes, a própria Secretaria, identificando que tem algum tipo de problema, a gente vai ao local também, leva para a Secretaria, esteriliza e devolve à colônia. Ou encaminha para a questão da adoção, se for o caso, que é um outro programa que também a gente desenvolve na Secretaria. Sim, vereador. Bom, com relação ao que o doutor Leonardo acabou de falar, eu sou testemunha do trabalho sério que a Secretaria desenvolve. Veja que o exemplo que ele deu, 15 mil, o ano passado, 40 mil sem alterar o orçamento. E a Fazenda Modelo eu visitei com o próprio subsecretário e o secretário, e é feito um trabalho sério. Agora, lá não pode ser um depósito. E outra coisa, lá nós temos um tratamento clínico e cirúrgico, totalmente gratuito, um espaço maravilhoso, limpo, e o que foi dito até aí através da imprensa, que os animais dormiam no chão, não é verdade, porque eu constatei isso. Alguns até dormem por opção, porque tem alguns animais, assim como nós, temos mais calor do que os outros. Mas é um tratamento extraordinário, a ração é de boa qualidade, é em torno de 24% de proteína, ao contrário do que falaram aí, em torno de 12%. E fizemos até recentemente uma audiência pública que se transformou em debate, porque pelo regimento da Câmara, se só tiver um vereador, vira debate. Mas todas as questões foram levantadas, o secretário fez questão de levar todo o seu Estado-Maior, inclusive a responsável pela zoonose, entendeu? Que não é da secretaria, para dar todos os esclarecimentos necessários. Agora, tem também que existir a questão da conscientização que deve começar na escola. Porque o que acontece? As pessoas, eu costumo dizer, as pessoas precisam de um cão de guarda para tomar conta da casa dele. Seja de praia, ou serrana, ou a residência, o que ele faz? Arranja um pitbull, ensina o animal a ser violento. Quando muda para o apartamento, joga o animal na rua. Aí não tem condição, não tem outra coisa. E nós temos ainda que brigar para que a secretaria, ela vire uma secretaria definitiva, e isso aí todos nós que gostamos de animais, temos que lutar para que isso aconteça, para ela ter um orçamento definitivo e para que essas políticas públicas possam ser tocadas a contento. Obrigado. Doutor Fábio, o vereador falou da questão das pessoas que abandonam muitos animais na rua. Eu gostaria de saber o seguinte, é crime abandonar um animal na rua? Se o proprietário de um animal que coloca esse animal na rua e for flagrado por alguma autoridade pública, ele está cometendo um crime ali naquele momento, naquele ato? A conduta é criminalizada. A Lei 9.605 tipifica este comportamento. Especialmente sobre isto, a penalidade é baixa, é um crime de menor potencial ofensivo, o que significa que na generalidade dos casos, se não na totalidade, é estabelecido um acordo no curso do processo e a questão é resolvida assim.
E se me permite, Francis, eu queria fazer um comentário que é até uma preliminar do que nós estamos conversando Claro. aqui. Que é saber quem é o animal. Quem é o animal no contexto geral da vida neste planeta, né? A visão tradicional entende, a visão do direito, entende que o animal é uma coisa, é um objeto. Ele é vendido, ele é comprado, né? A visão que o ser humano normalmente tem do animal é uma visão que o coloca em uma posição abaixo da posição dos seres humanos e é uma relação normalmente de exploração, de instrumentalização. Eu estou dizendo isto porque você, no início, fez menção a direito dos animais e é preciso que nós saibamos o que queremos com esta expressão, né? Normalmente se fala em direitos dos animais para fazer referência àquilo que a legislação estabelece em relação aos animais. Porém, o que pode parecer contraditório é que a legislação não estabelece qualquer direito para animais, como eu disse antes. Apenas o ser humano e entidades como pessoas jurídicas são sujeitos de direito, titulares de direitos. Por outro lado, uma concepção que vem ganhando cada vez mais espaço no direito, na filosofia do direito, entende que os animais são titulares de direitos. Eles próprios têm direito. Direito à vida, direito à liberdade, significa uma mudança da compreensão, uma compreensão cultural, uma mudança da legislação. E aí, entendendo que os animais ocupam um outro status, uma outra posição, a discussão de políticas públicas também pode ser travada em um outro paradigma, né? Eu quero, agora no início do debate, ainda fazer uma referência, como foi comentado antes. Os animais, por conta desta visão tradicional, via de regra, não fazem parte da prioridade do poder público. E, portanto, isto causa, como o subsecretário disse, algumas dificuldades, e como o vereador ressaltou. Não faz parte de uma prioridade, né? Via de regra. Devemos falar para que isto mude. Ok, obrigado. Ingrid Bart, aliás, Ingrid, eu me lembro que na seleção que a gente estava fazendo das perguntas, tinha uma pergunta que justamente versava sobre essa questão da adoção dos animais. Você tem ela aí, Ingrid, para a gente apresentá-la? Se você quiser, a gente continua conversando aqui, você procura a pergunta e depois a gente volta para você, tá? Tudo bem. Então vamos fazendo assim. Posso pegar um gancho aqui, né? Pode pegar um gancho, sim, claro. Em relação à Fazenda Modelo, que eu acabei falando, mas não respondi. Lá na Fazenda Modelo nós temos um centro de proteção animal, que é um centro de manejo. A gente tem um canil, um gatil e um curral. Então é importante a população saber da dinâmica em relação ao acolhimento dos animais. Assim, se tem um animal na rua, que é um animal errante, que não pertence àquela colônia de animal comunitário, e esse animal for agressor ou agressivo, ou então esteja com zoonose, o recolhimento desses animais é feito pelo Centro de Controle de Zoonoses. Então isso é importante saber disso. A gente até tem uma ata agora com o Corpo de Bombeiros também, que a gente fez uma ata em conjunto, para poder, que o bombeiro também é muito acionado para poder acolher os animais. Então tem um fluxo, assim, os animais são acolhidos ou pelo bombeiro ou pelo próprio Centro de Controle de Zoonoses, são encaminhados para o Centro de Controle de Zoonoses, né, Paulo da Corso Filho, em Santa Cruz. Lá permanecem em quarentena para saber se eles têm alguma zoonose ou alguma outra doença. E estando saudáveis, eles são encaminhados para a Secretaria de Defesa dos Animais, lá para o Centro de Proteção Animal, na Fazenda Modelo, onde eles são tratados e tudo mais, e são encaminhados para a nossa campanha de adoção, que a gente tem uma campanha de adoção semanal. Então é bom que a população conheça essa dinâmica, assim. Então, além dessas questões, também nós recebemos a questão que foi levantada aqui dos maus tratos. Quando nós recebemos uma denúncia de fiscalização e constatamos que os animais estão sofrendo maus tratos, nós temos o poder de polícia de remoção desses animais. Eu vou até pedir uma coisa, subsecretário, para o senhor não responder essa questão, porque a gente tem uma pergunta também que fala sobre isso. Aí a gente pode aprofundar mais essa questão, em vez de só falar de passagem. E Ingrid Bart, acho que é a sua pergunta. Ingrid, por favor. Vamos lá, Francis. Na realidade, são duas perguntas que eu acho que uma completa a outra. A primeira da Tereza, ela é moradora do Maitá e ela quer saber. Ela diz que estava passeando com a filha e achou um animal na rua e acabou levando esse animal para casa.
mas ela não pode ficar com ele. Francis, o que ela faz? E a segunda, só para completar, é do Paulo Soares. Ele é morador do Leme e ele quer saber como é que ele faz para doar os animais dele. Ok, até porque, como a gente viu, é crime se ele pegasse e abandonasse os animais na rua. Claro. Subsecretário. Bom, O senhor estava falando, né, sobre essa questão, sem mas tem como a problemas. gente complementar? Tem como mais bem falou aqui o Fábio, né? Então, assim, hoje, pela nossa legislação, o animal ele é tido como objeto. Então, assim, ele é propriedade de alguém. Então, a pessoa, a partir do momento que ela adquire um animal ou adquire na rua, assim, espontaneamente, ou compra, ou de qualquer outra forma, ela tem que ter essa consciência que o animal não é um ursinho de pelúcia, não é um bichinho de pelúcia, é um animal, é um ser, nessa questão filosófica, na Secretaria a gente concorda, como sujeito de direito, que é uma vida que ela está levando para casa. Então, essa vida tem que ser preservada até o resto da vida. Então, ela tem que viver até o óbito. Então, a pessoa não pode simplesmente querer se desfazer, quero me desfazer do meu animal, abandonar ele na rua, num abrigo, alguma outra coisa que vai. Então, a pessoa tem que ter noção da responsabilidade dela ao tomar essa atitude. Então, isso é muito importante as pessoas terem esse tipo de noção. Quando vê, não comprar um animal por impulso ou não receber gratuitamente por impulso. Então, o animal, é bonitinho, vou levar para casa. Tem que saber que o animal gera despesa, se a pessoa tem condição orçamentária de bancar aquilo ali, gera cuidado, gera um amor, então tem uma série de fatores. Então, é para toda uma vida. A gente já tem algumas histórias lá que as pessoas aparecem, meu cachorro tá velho, quero trocar ele para um novo. A gente não aceita, fala, o animal é seu, você tem que cuidar dele até o final da vida dele. Mas o cachorro está doente, quero devolver ele, quero trocar. Também não aceita. Então, isso aí a gente conscientiza a população quando a gente é procurado bastante por esse tipo de questão, de pessoas querendo devolver. E se, por acaso, elas acabam fazendo o quê? Abandonando esses animais na rua. E, infelizmente, eles se utilizam de expedientes de abandonar esses animais em locais ermos. Então, e durante a noite, provavelmente. Então não tem. Dificilmente a gente consegue pegar um flagrante, alguma pessoa ver e responsabilizar, que é um caso também importante a gente tratar que a legislação, a pena é muito branda. Então, isso não acaba. Infelizmente, a nossa cultura não tem essa cultura a pessoa não tem aquele temor reverencial da lei, da sanção. Então, vai acontecer, faz uma transação penal, dá uma cesta básica para alguma instituição e fica por isso mesmo. Então, isso aqui, só para... Estou falando, tem muita informação, assim, mas essa questão também da transação penal, que foi um ponto que o Fábio falou que é importante, a gente está tentando trabalhar junto ao Ministério Público, que é, né, quem oferece essa proposta de transação penal, e junto também ao Poder Judiciário, para quê? Que nesses casos de maus tratos, eles sejam revertidos para instituições de proteção animal ou até para a própria secretaria. Então, assim, para poder, quando for o caso do artigo 32 da 9.605, então, constatou isso, maus tratos, quando oferecer a transação penal, que ofereça para que essa pessoa que praticou o ato criminoso, ela aceite a transação penal em prol do animal. Então, ou pela secretaria ou por uma instituição, para que eles façam alguma coisa nesse sentido, poder minimizar o mal que ele impôs aquele ser vivo lá. Mas nesse caso do telespectador que achou na rua, o animal recolheu, ele pode devolver para agora? Não, recolheu. Exatamente. Então, se for o caso, assumiu a responsabilidade, a responsabilidade é dele. É dele. Vamos para mais uma pergunta, Ingrid, mais uma pergunta de um telespectador. Francis, é da Cecília Tranin, da Liga do Focinho Amigo. Ela pergunta qual é a chance de haver gestões junto à Fundação Parques e Jardins para a cessão por prazo determinado para a utilização como sala de castração no espaço desocupado no Campo de Santana. Obrigado, Ingrid. Só que a resposta para essa pergunta a gente confere instantes após um breve intervalo. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, falando hoje sobre políticas públicas para animais que são abandonados, animais domésticos que são abandonados nas ruas. E no bloco anterior recebemos a pergunta de uma telespectadora, que a Ingrid Bart vai apresentar novamente para a gente. Ingrid. Francis, é da Cecília Tranin, da Liga do Focinho Amigo. Ela quer saber qual é a chance de haver gestões junto à Fundação Parques e Jardins para concessão por prazo determinado para a utilização como sala de castração num espaço desocupado no Campo de Santana. Obrigado, Ingrid. Antes de passar essa pergunta, Ingrid, para o subsecretário, eu vou conversar com o vereador que tem uma proposta também em relação ao Parques e Jardins. Me fala um pouco dessa proposta. Exatamente. Nós mandamos um ofício para a Fundação Parques e Jardins, exatamente reivindicando esse espaço para servir como centro cirúrgico, né? Assim como abrigos para aqueles animais sem que alterem a estrutura, uma vez que aquela arquitetura é antiga e tombada. Então, nós temos essa reivindicação, estamos aguardando
a resposta da Fundação Parques e Jardins. Mas eu teria aqui alguma coisa para ler rapidamente com relação à lei citada pelo Dr. Fábio, que é importante que as pessoas tenham conhecimento, porque abandonar animais é crime. Então, o que diz? Toda pessoa que seja testemunha de atentado contra animais pode e deve comparecer à delegacia mais próxima e lavrar um termo circunstanciado, espécie boletim de ocorrência, citando o artigo 32, praticar ato de abuso e maus tratos a animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, da Lei Federal de Crimes Ambientais 9605/98. Caso haja recusa do delegado, cita o artigo 319 do Código Penal, que prevê crime de prevaricação, receber notícia de crime e recusar-se a cumpri-la. Ok. Essa é uma complementação para informar da discussão que nós estávamos debatendo no bloco anterior sobre essa questão se era crime ou não abandonar os animais na rua, e a gente já constatou que é crime, e também falou-se um pouco sobre um novo paradigma do direito que colocaria os animais em outro patamar e daria direitos aos animais, em vez de só obrigações das pessoas para com os animais. Só que a gente ainda tem a pergunta que não foi ainda respondida pelo subsecretário. Eu gostaria, Ingrid, só para relembrar os nossos telespectadores, que você apresentasse novamente essa pergunta para a gente. Eu vou repassar direto para o subsecretário. Por favor, Ingrid. Tá. Francis, é da Cecília Tranin, da Liga do Focinho Amigo. Ela quer saber qual é a chance de haver gestões junto à Fundação Parques e Jardins para exceção por prazo determinado para a utilização como sala de castração num espaço desocupado no Campo de Santana. Obrigado, Ingrid. Bom, subsecretário. Essa questão no Campo de Santana é uma questão já, uma problemática antiga, assim, anterior à nossa gestão. Assim que nós entramos, nos deparamos com ela e conseguimos já entabular, lá no primeiro ano, a construção desse centro cirúrgico lá. Hoje já existe o centro cirúrgico no Campo de Santana, cedido um espaço pela Fundação Parques e Jardins. Então, um desses nossos centros cirúrgicos é lá. E além desse centro cirúrgico, a gente conseguiu também um outro espaço lá no próprio Campo de Santana, que funciona hoje como clínica. Então, tem um centro cirúrgico de um lado e um centro clínico do outro. No Campo de Santana, a gente tem uma questão assim, que os animais, o centro cirúrgico ele é preponderantemente voltado para os animais do próprio Campo de Santana. Mas tem a questão do pré e do pós-operatório. Então, por questão o animal tem que ser cuidado antes e depois da cirurgia. Por essa questão de ordem cirúrgica, então a gente criou um espaço ao lado, e os protetores em trabalho do Campo de Santana, trabalhando conjuntamente com a CEP, elas tomam conta desses animais. E assim, o centro cirúrgico funciona um dia para esses animais na parte cirúrgica e nos outros dias para a população em geral do entorno do centro do centro do Rio de Janeiro. Tem uma outra questão também no Campo de Santana, que é a questão, o vereador levantou aqui, dos abrigos dos animais. O Campo de Santana ele é tombado pelo INEPAC, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, por conta disso, existiam os abrigos antigos que eles foram todos removidos para uma área chamada Bambuzal. E aí há uma reclamação dos protetores que essa área seria uma área inóspita, prejudicial aos animais. Nós conseguimos agora, a gente já com a Parques e Jardins e a CEP, nós mandamos um ofício lá para o INEPAC, consultando sobre a possibilidade de, novamente, colocar esses abrigos em alguns lugares do Campo de Santana, porque, na verdade, o Campo de Santana ele tem subcolônias, vamos dizer assim, de gato. Então, tem uns gatos que ficam num local, outros ficam em outro. Então, seria necessário ter esses abrigos espalhados pelo Campo de Santana. E, por conta dessa restrição do tombamento, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos agora, com a Parques e Jardins, fazer um outro ponto, que é no Parque Noronha Santos, no centro da cidade. Nós vamos fazer um gatil ali, que fica aqui do lado da Universidade de Estácio de Sá, aqui na Presidente Vargas. Assim que ficar pronto esse gatil, essa obra já foi autorizada pelo prefeito Eduardo Paes, já está em fase de licitação. E assim que ficar pronto, a gente vai haver uma remoção de todos dos gatos, dos felinos do Campo de Santana para esse gatil, inclusive do centro cirúrgico, centro clínico. Então vai ficar tudo concentrado ali e vai minimizar um pouco esse problema. Porque o Campo de Santana é um lugar muito amplo, então tem muito abandono ali. E, infelizmente, após a implantação do centro cirúrgico, esse abandono, pasme, né, ampliou, porque as pessoas ali cuidam dos animais, então vou abandonar meu animal ali, porque assim eu sei que ele vai ser cuidado. Então,
acabou gerando um fluxo perverso. A gente já retirou vários animais ali do Campo do Santana, levou para fazenda modelo e depois encaminhou para a campanha de adoção. Já promovemos também, em comum acordo com a Parque dos Jardins, campanhas no próprio Campo do Santana para adoção dos animais do Campo do Santana também. Já promovemos também conscientização ali no local para poder evitar o abandono e tudo mais, as pessoas não alimentarem os animais. E estamos sempre em diálogo assim, permanente com as protetoras do local ali para poder melhorar o fluxo, melhorar todo o tratamento. Mas, infelizmente, o abandono ele é crescente. As pessoas realmente não têm consciência e todo dia entram no Campo Santana com mochilas e quando vão dar uma volta no campo, aí, sob esse pretexto, abrem lá e abandonam uma ninhada de gato. A situação é complexa. Complexo. E a gente, no bloco anterior, né, doutor Fábio, nós estávamos discutindo a questão que uma pessoa não pode se descartar de um animal porque simplesmente não tem mais como abrigá-lo. Só que muitas pessoas o fazem. Nós vimos aqui, a gente está ouvindo depoimento e as pessoas fazem cometem esse tipo de ato. Gostaria de saber o seguinte com o senhor. Existem, já que essas pessoas vão querer mesmo descartar os animais, existem pelo menos associações, entidades que recolham esses animais e cuidem bem deles? Francis, como a gente comentava, o vereador chamou a atenção para um ponto importante na linha do que você perguntou, que é o crime de prevaricação, se a autoridade policial não responde como deve à notícia crime. E por que isto acontece? Porque há uma cultura de desvalorização em razão de ser um animal. Né? Tanto que muitas vezes os seres humanos entre si dizem assim, né? Eu lembro que algum tempo atrás o CNJ fez uma vistoria em presídios e um jornal estampou a manchete dizendo presos vivem como animais, querendo dizer que os presos vivem em situações muito precárias. Eu não sou cachorro. Pois é, eu não sou cachorro. Agora, é evidente que os animais também não devem viver nestas condições. A manchete induz a uma compreensão como se aquele estado de coisas horrível pudesse ser um ambiente para os animais. A situação que os animais vivem nas ruas das cidades é muito difícil, assim, é sofrida. E muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos. O Leonardo, o subsecretário, dizia sobre o Campo de Santana. O Campo de Santana fica ao lado da Faculdade de Direito da UFRJ, da qual eu sou professor, e da qual onde eu me formei. E o Leonardo também. E eu me lembrava, enquanto o Leonardo falava, de diversas vezes passar pelo Campo de Santana, olhar aqueles animais e simplesmente não vê-los. O que é o comportamento da generalidade das pessoas. E isto causa um problema muito grave. Temos razão aqui para dizer, foi dito, que é preciso uma conscientização da população. Não é uma atividade exclusivamente do poder público. O poder público não consegue realmente dar conta, isto sem ingressar no mérito sobre as prioridades governamentais. Mas eu digo, é um trabalho coletivo, é um trabalho em comunidade. É daí que a própria Constituição brasileira, quando trata do meio ambiente, diz que é dever do Estado e da sociedade em conjunto. Então, na pergunta que você fez, existem entidades que recebem animais que são abandonados? Existem. São, na totalidade, entidades privadas, ou na quase totalidade, entidades privadas. O que reflete um protagonismo da sociedade civil neste tratamento. Porque, eu volto a dizer, quando se discute política pública, muitas vezes, a quase 100%, o entendimento é prioridade para os direitos humanos. Falar de direitos dos animais que não são direitos humanos está no final da fila. Então, estas entidades recebem, mas muitas já não podem mais receber, né? Ou tem uma dificuldade muito grande para receber. Aqui no Rio de Janeiro vem sempre o exemplo da Suípa, que há tantos anos realiza um trabalho valioso.
Mas é muito difícil, porque o número de animais abandonados é muito grande, inclusive no Campo de Santana, como o subsecretário disse. A questão é que nós devemos mudar a visão em relação aos animais. As pessoas fazem aniversário, dão animais de presente. Animal não é presente, não é um bibelô, não é uma prenda. Então, existem até entidades que recebem, mas não conseguem dar conta da demanda, que é muito alta. Ok. Chegaremos um dia em que passarinho preso na gaiola será crime, não chegaremos? Eu penso que sim. Prender um pássaro... Hoje eu vi um passarinho na gaiola. Tem uma poesia linda de Olavo Bilac e uma outra de um poeta aqui do Rio de Janeiro chamado Araújo Jorge. Do Olavo Bilac se chama Pássaro Engaiolado, que eu sugiro que as pessoas procurem conhecer esta poesia. Eu via um pássaro numa gaiola. A ideia o pássaro tem direito fundamental à liberdade. Trancafiar um pássaro numa gaiola é um ato que reflete, além de uma desconsideração para com aquele pássaro, aquela vida, é uma maldade, inclusive, mesmo que a pessoa não tenha exata consciência. Eu me lembro, apesar de ser permitido pela legislação brasileira, por isso que eu dizia que o direito dos animais, em parte, assume um discurso contra o que a lei prevê, buscando a mudança da lei. Mas só para completar, Francis, e até em homenagem ao seu nome, quando eu penso num pássaro numa gaiola, me vem a imagem de São Francisco de Assis, que sempre aparece com os pássaros em liberdade. Me passaria assim uma imagem grotesca, imaginar São Francisco de Assis ou qualquer outra pessoa segurando duas gaiolas. Carregando gaiolas. Nas mãos. Realmente, obrigado, doutor Fábio. Ingrid Bart, temos uma pergunta de um telespectador ou telespectadora? Temos sim, Francis. É da Francisca Souza. Ela mora no Catete e diz o seguinte: minha gata tenta sempre fugir de casa. Ela quer saber, existe algum serviço público para castrá-la gratuitamente? Ok, obrigado, Ingrid. Só que a resposta para essa pergunta a gente confere instantes após um breve intervalo. Rio TV Debate. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, hoje falando sobre políticas públicas para animais de rua. E no bloco anterior, recebemos uma pergunta de uma telespectadora que a Ingrid Bart vai apresentar novamente para a gente. Ingrid. Francis, é da Francisca Souza, ela mora no Catete e ela diz o seguinte: minha gata tenta sempre fugir de casa e ela quer saber se existe algum serviço público para castrá-la gratuitamente. Obrigado, Ingrid. Bom, vereador, o senhor conhece bem, né, os serviços públicos. Nós temos, como é o nome dela? Francisca, nós temos um centro cirúrgico no Largo do Machado, bem pertinho de você. Você vai ser maravilhosamente atendida, a equipe é extraordinária e você vai gostar, tá? Ali pertinho de você, Largo do Machado. E vou aproveitar para ler aqui um pensamento de Mahatma Gandhi, que ele dizia já na época: a grandiosidade de uma nação e o seu progresso moral podem ser julgados pela forma como trata os seus animais. Obrigado. Bom, vamos continuar, vamos prosseguir com as perguntas, que temos muitas perguntas hoje, muitas dúvidas. O pessoal que trabalha com animal realmente são pessoas muito interessadas e muito aguerridas no assunto. Vamos lá, Ingrid. Francis, é uma outra pergunta da Cecília Tranin, da Liga do Focinho Amigo, e ela quer saber se há possibilidade de se checar qual é o teor de proteína nas rações durante os pregões. Sabe-se que o mínimo é 18%, que o ideal seria 21%, e que as compradas têm 12%, o que, segundo a cuidadora Cecília, é papel e os gatos simplesmente ignoram. Obrigado, Ingrid. Bom, primeiro explica para a gente, subsecretário, como é que funciona essa questão de leilões, do que realmente que a nossa telespectadora está falando. Como a gente tem animais abrigados pela prefeitura no Centro de Proteção Animal, a gente tem que alimentar esses animais. Então, nós procedemos ao que? A compra de ração através de licitação, e justamente para evitar esse tipo de problema que a leitora falou, que a telespectadora falou, nós definimos a especificação dessa ração. Então, aproximadamente, você vai precisar, assim, dos cães estão em torno de 26% e dos gatos 30%. Então, estamos acima dos 18% que ela falou e longe dos 12%. Então, assim, realmente, assim, na nossa gestão não tem espaço para demagogia. A gente está trabalhando
de maneira sustentada, organizada, dentro da nossa realidade orçamentária, mas sempre priorizando o bem-estar dos animais, que tanto que estão abrigados pela gente, como estão na rua. Então, essa questão aí, infelizmente, não procede. Ou seja, utilizando bem um pouco o dinheiro que tem. Exatamente. Por aí. E nós visitamos a semana passada, né? E aí nós fomos com um amigo, e ele muito curioso, e fez questão de ver ali o rótulo. E realmente, os adultos, cães adultos, 26%. E os gatos, 30%, conforme o nosso subsecretário já confirmou isso pra gente. Vereador, aproveitando a sua fala, eu gostaria que o senhor me contasse um pouco, eu sei que o senhor promove diversos eventos aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem como temática os animais. Inclusive tem toda a última quarta-feira do mês, se eu não me engano. Agora mesmo, dia 31, nós temos. Pois é, que chama-se Quarta Animal. Quarta Animal, O que é discutido nesses eventos? Qual é o objetivo desses encontros que acontecem aqui na Câmara Municipal, vereador? Isso. O evento, ele visa isso que nós estamos tentando fazer aqui, conscientizar as pessoas. Por quê? Não adianta que o poder público não vai poder colocar um policial do lado de cada carroceiro. É necessário que as pessoas tenham consciência disso, que o poder público é, na realidade, toda a sociedade. Todos nós somos poder público. Seja o vereador, por exemplo, seja da situação da oposição, faz parte de um governo, que ele tem a obrigação de fiscalizar. E a população como um todo. Se ela não fizer isso, todos nós perdemos. Então, o que nós estamos fazendo? Toda última quarta-feira do mês, nós temos esse evento de peso, sempre pessoas importantes, pessoas que têm informações a passar, porque se a gente não conscientizar a criança, desde dos primeiros passos, nós estamos perdidos. Nós vamos criar uma sociedade violenta, que ela se julga superior ao cavalo, por exemplo. A gente vê pessoas que ganham pão utilizando aquele cavalo e maltrata aquele cavalo, né? A gente vê a pessoa que tem um animal, um cachorro, violento, ensina esse animal a ser violento e depois, quando não precisa mais, atira esse animal na rua. Então, nós estamos fazendo exatamente isso. Eu gostaria até que o doutor Fábio e doutor Leonardo fossem lá qualquer hora dessa, que com certeza eles têm muito a nos ensinar. E eu vou me sentir lisonjeado com a presença dos senhores. Então, sempre as últimas quarta-feiras, é muito interessante, é inclusive filmado pela TV Câmara, e várias pessoas na rua já comentaram isso comigo, dessas informações que nós passamos, porque o que acontece? Existem algumas coisas aprovadas, algumas leis, que não são regulamentadas. Por exemplo, o animal, o cavalo, ele... Às vezes as pessoas, conforme o doutor Fábio falou, eu não sei por que eles se julgam superiores. Como eles escreveram aqueles textos, eles se julgam superiores. E desculpa interromper, vereador, a gente tem até acompanhado na mídia diversos casos de maus tratos com tração animal, com veículo de tração animal, e tem até aquele caso de um cavalo que caiu, despencou de cima de um caminhão que a gente viu numa reportagem de um telejornal. Quer dizer, as pessoas ganham a vida com aquele animal e tratam mal. Exato. E, inclusive, porque pela a lei aprovada, eu estou até trabalhando essas questões, o animal dito irracional, que eu tenho dúvida quem é racional ou irracional em alguns momentos, ele tem, inclusive, direito a descanso semanal. Se ele trabalhou no domingo, ele tem que descansar a segunda. Agora, é necessário que haja um controle da própria sociedade. E além da própria sociedade, aí deixa eu estender essa pergunta para o subsecretário. Existe algum órgão que fiscaliza essa questão de como é que estão sendo tratados esses animais que são utilizados? Como, por exemplo, tem uma praça na Tijuca que faz passeios com charrete e tudo. Esses animais, como é que eles estão sendo tratados? Existe alguma fiscalização? A Secretaria tem um programa específico para os animais agora, chamado Rio Carroceiro. Nós estamos identificando esses animais mediante chip. Para quê? Para poder ir chamando os proprietários desses animais e entregando uma cartilha para eles e um termo de responsabilidade também. Então, cartilha para conscientizar como é que deve utilizar o animal para não maltratar, como é que o animal deve ser alimentado, descansar, etc. E essa questão da identificação ela é muito relevante porque se nós encontrarmos um animal, né, na tração puxando um peso excessivo, fazendo a fiscalização, vamos passar a máquina leitora, vai saber quem é esse animal,
Francis. Então vai ser responsabilizado diretamente. Ou, como acontece infelizmente muito, animais nas vias públicas. O animal Sim. causa um acidente que pode, né, ou levar vítima fatal ou alguma lesão corporal. Então nós podemos também responsabilizar o proprietário criminalmente por esse fato, além da reparação civil. Então nós começamos essa política esse ano agora, né, voltada, porque a Secretaria também era muito voltada, percebe-se pelas próprias perguntas que nós estamos recebendo aqui, ó, a população se volta muito para cão e gato e deixa os outros animais meio de lado. Então a gente, identificando essa questão, a gente está trabalhando na questão do cavalo nesse programa Rio Carroceiro para poder identificar. Nós já fomos na Praça Xavier de Brito, que é essa notícia que você comentou. Inclusive teve um caso assim que até o secretário falou naquele dia na audiência pública que nós fomos lá, que o pai deixou inadvertidamente a criança próxima ao cavalo e o cavalo acabou mordendo a menina, a filha dele. E o pai ficou desesperado, não sabia se o cavalo era vacinado, se não era. E aí descobriu-se onde que os cavalos ficavam acomodados. Fomos até ao local, o pai identificou visualmente qual era o cavalo, nós passamos a leitura, identificamos o proprietário e ele apresentou toda a documentação de vacinação. Quer dizer, o pai era médico, infectologista esqueci o nome agora aqui, da Fiocruz, exatamente, da Fiocruz. Ficou super satisfeito e assim, estarrecido positivamente. Não sabia que existia já essa situação. Então nós já fizemos isso em Paquetá. Todos os cavalos de Paquetá também já foram identificados, entendeu? As pessoas já foram conscientizadas lá. E estamos identificando algumas colônias, assim. Tem mais essa questão do cavalo é mais para a Zona Oeste, né? Que é um problema maior na região da Zona Oeste. Então nós temos ido para lá também e paulatinamente pretendemos identificar todos os animais aí na medida, né, responsavelmente executando nosso orçamento. Mas já estamos conseguindo alguma coisa, um avanço nessa área, especificamente do cavalo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Ingrid Bart, temos mais uma pergunta, Ingrid? Temos sim, Francis. É da Tereza Vilhena, da Ama Animal. Ela quer saber, com relação ao Rio +20, o que a Secretaria e a Prefeitura do Rio estão preparando quanto aos animais. Obrigado, Ingrid. Essa pergunta do Rio +20, talvez a nossa telespectadora esteja associando o meio ambiente com a questão dos animais. Pergunto eu, a questão dos animais domésticos abandonados é uma questão de meio ambiente também? Ou a questão do meio ambiente são os animais silvestres, tipo macacos prego, tipo os saguis que ficam nas florestas, aves, enfim, em geral, os animais silvestres? Existe essa diferenciação? O animal doméstico também é uma questão de meio ambiente? O animal, depois até o Fábio pode falar melhor aí, mas o animal é questão de meio ambiente. O animal, para a nossa Constituição Federal, está inserido na questão do meio ambiente. Então, essa questão do Rio +20... é uma questão importante falar que a Secretaria ela já trabalha antes do Rio +20, durante o Rio +20 e após o Rio +20. Então, assim, a gente já trabalha nessa questão sustentável, de responsabilidade social, e vai ser essa questão uma atuação perene, não é focada para um evento em si isolado. Então, assim, e o animal, respondendo a sua pergunta, todos os animais são nessa área do meio ambiente. Então, assim, não tem só a CEP, né? A gente faz até parte de uma reunião de fauna, né? Que tem o IBAMA, Instituto Chico Mendes, Rio Zoo, Centro de Controle de Zoonose, Bombeiro. Então isso já até tem essa pauta que é onde são tratados, além dos animais domésticos, a questão dos outros animais, de saguis, temos vários outros problemas na cidade também, além de cão e gato, de cavalo. Okay. Mas o Fábio pode dar uma só rapidamente, a Lei de Crimes Ambientais, ele inclui animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos. Então, a Lei 9605/98, ela enquadra aí quem cometer crime contra esses animais na Lei de Crimes Ambientais. Então, perfeito. Obrigado pela informação, vereador. Dr. Fábio. Como disse bem o Leonardo, os animais domésticos, é claro, fazem parte de um meio ambiente. Estão inseridos no meio ambiente urbano. E, afinal de contas, o meio ambiente não é segmentado, né? O meio ambiente, enquanto ecossistema, é necessariamente holístico, global, né? No caso específico da cidade do Rio de Janeiro, a posição que eu defendo, que o Direito dos Animais defende, na Faculdade de Direito da UFRJ há um centro chamado Direito dos Animais e Ecologia Profunda, que faz também uma discussão sobre ambiente, ecologia, num paradigma de crítica à ideia antropocêntrica. Eu entendo, por exemplo,
as cutias que estão no Campo de Santana. Aquilo não é o habitat natural, elas foram em algum momento levadas para lá. Por uma concepção estética da cidade, se entendeu que ficava bem e pronto, e estão lá. E elas se adaptaram pelo jeito, né? Ou tentam, né, se adaptar. Tentam, com certeza. Né? Elas, junto com gatos, junto com cães abandonados. Pavão. Então, em alguns rios tem garças. Rios, como o rio que passa no Maracanã, na Tijuca, um rio que não tem leito, que é cimento, tem garça. Como aquela garça foi parar? É claro que aquele ambiente não é um ambiente ecologicamente equilibrado para aquele animal. Então, esta discussão a gente precisa fazer. Assim, o fato deste programa estar acontecendo, o fato de haver uma secretaria, o fato do programa que o vereador desenvolve, a Quarta Animal, quero cumprimentar, que é uma atividade de alta relevância, ter uma secretaria voltada, tudo isto é sinal de que os tempos estão mudando. Como você disse em relação aos pássaros, mas é uma mudança lenta, uma mudança que exige esforço e, sobretudo, uma mudança de consciência individual, coletiva. Fábio, para a gente finalizar esse programa, doutor Fábio, no caso, explica para a gente, doutor, se o senhor conhece a experiência de outros países em relação ao tratamento, às políticas públicas voltadas a esses animais. O senhor conhece algum outro país que tenha algum tipo de programa para eles? Olha, Francis, é preciso dizer de saída, não sem lamentar, que genericamente a situação dos animais não difere muito dos problemas encontrados no Brasil. Desculpa, mas existe naquela política de extermínio de animais? Isto é interessante, isto é até interessante você mencionar, porque hoje não existe mais e não existe porque há inclusive uma vedação legal. No estado do Rio de Janeiro, em âmbito federal, a própria Constituição não permite esta compreensão e no município do Rio de Janeiro também há lei que proíbe. Agora veja, o que você mencionou, como é interessante porque mostra como o tempo não é retilíneo, né? E há uma complexidade grande e o de melhor e o de pior convivem. O estado de São Paulo aprovou uma lei, e depois Pernambuco também, dizendo que eutanásia, o que se chama de eutanásia, que não é o conceito de eutanásia que se utiliza para seres humanos, mas que a eutanásia não pode ser política de controle de natalidade. É claro, de animais de rua, é claro que não pode ser. Mas tem lá uma previsão na legislação dizendo que animais brabos, se ficarem 90 dias no abrigo, sem adoção, podem ser eutanasiados. É de lamentar profundamente esta previsão legal, que não acontece no Rio de Janeiro, felizmente, que viola a Constituição. Obrigado, doutor Fábio. Eu gostaria só de encerrar também aqui com o subsecretário. Falando em pessoas interessadas em adotar, quem quiser adotar um animal, como é que faz? Existe algum local que vocês cadastrem na prefeitura, esses possíveis, digamos, essas pessoas que querem adotar esses animais? Ou não é possível se fazer isso? Bom, a Secretaria ela já tem uma política de adoção. Então, toda semana a gente promove, às quintas-feiras, uma campanha de adoção nas praças da cidade. Isso é divulgado através da imprensa. Então, cada semana a gente já tem um calendário até o final do ano, onde vão ser as próximas campanhas. Isso vai dar para constar no nosso site, né, se puder falar, que é www.rio.rj.gov.br/CEPDA, né, que é a siglinha da Secretaria. Então, acessando o site, vocês vão saber qual é o calendário de adoção para o final do ano. E nós temos também, lá no Centro de Proteção Animal, diariamente as pessoas podem se dirigir ao centro que fica em Guaratiba, na Fazenda Modelo, e se identificando com o animal lá, tendo a consciência que o animal não é uma prenda, como diz aqui bem disse o Fábio. Então, adotar um animal lá. Então, isso aí já existe nessa campanha. E não só nossa, tem diversas campanhas pela cidade do Rio de Janeiro, são promovidas pelas entidades privadas também, mas no poder público especificamente, nós fazemos isso semanalmente. Lembrando que adotou, né, assume uma responsabilidade com o animal e não pode abandoná-lo novamente. Jamais. Ok, chegamos às palavras finais, ao fim do programa. Eu gostaria que os senhores encerrassem da forma como achar melhor, enfim, para a gente concluir esse assunto hoje tão importante que é o direito dos animais e as políticas públicas voltadas para eles, embora os animais ainda não tenham direito, né, doutor Fábio? Vamos lá, vereador. Bom,
Eu queria, de público aqui, parabenizar o secretário Luiz Gonzaga pelo processo de chipagem, não é isso? Dos animais. Porque é como se fosse uma identidade. Eu venho defendendo isso há anos, a questão da identidade dos animais. Porque o que acontece? A pessoa adquire o animal, ele não tem nenhum registro em local nenhum. E aí ele se desfaz, se descarta daquele animal. Né? E esse processo eu achei extraordinário, né? E queria aproveitar também aqui a oportunidade para convidar a todos para no dia 31, às 18 horas, estarem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para o nosso quarto animal. É um debate interessante, importante, e sempre trazemos pessoas de peso que têm muita informação nos passar, pessoas que realmente gostam de animais, não estão na causa para ganhar dinheiro. Assim como eu não estou para ganhar voto. Claro que se eu for candidato à reeleição, eu vou querer voto, mas não em função disso. Eu sempre lá em casa, nós sempre tivemos animais que abandonavam, às vezes jogavam lá por cima do muro e a gente acabava ficando com aqueles animais, porque lá em casa, sempre que acontecia isso, se o animal pernoitasse, não saía mais, graças a Deus. Né? E a gente, desde que eu e minha mulher juntamos os panos, sempre tivemos bastante animais lá. Hoje que nós temos pouco, temos em torno de 10, né? E é isso. O senhor chegou a falar o horário, vereador? O horário que acontece? 18 horas, no dia 31 agora. No auditório. Exatamente, no auditório da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ok, obrigado, vereador. Subsecretário. Quero agradecer o convite aí, a oportunidade de a gente poder falar um pouco da secretaria e dizer que a gente tem o prefeito Eduardo Paes, dá o total apoio à secretaria, está sempre preocupado, sempre perguntando a gente das nossas políticas, está incentivando, amparando a gente para a gente poder crescer sustentavelmente a secretaria. Então a gente conseguiu aumentar o orçamento com o apoio do prefeito, ele está focado nessa questão. Assim, o Fábio levantou essa questão da prioridade, o prefeito entende que essa questão do animal é importante, tanto é que entende que ele adotou uma política de Estado, não de governo. Que a secretaria ela foi criada na gestão passada e o prefeito manteve a secretaria. Então mostrando que ele está acima da questão política, de questão de governo, de questão meramente de governo. Então isso também existe na sociedade esse medo, a secretaria vai fechar, não vai fechar. A secretaria não vai fechar, o prefeito Eduardo Paes tem a plena consciência, a convicção da importância dos animais, então a gente tem nos dado todo o suporte, todo o amparo para a gente desenvolver esse trabalho sério que a gente está tendo. Estamos longe do ideal, com certeza estamos longe do ideal, mas estamos trabalhando arduamente e trabalhamos de forma integrada, assim como o prefeito quer, como se a secretaria ela faz parte de um todo. Então a gente está trabalhando integrado, a gente está junto agora na UPP Social, tudo mais assim para tentar atingir as comunidades com outras secretarias. Então a gente, de maneira integrada, a gente tem um orçamento maior, tem uma equipe maior, a gente faz parte de um todo que é a prefeitura do município do Rio de Janeiro. A gente tem todo o amparo do prefeito, é importante ressaltar isso, deixar bem claro isso. A CEPSA não vai fechar, pelo contrário, ela vem crescendo, vai continuar crescendo. O Rio de Janeiro é um município de vanguarda, sempre lançou, vamos dizer, moda, que nesse caso aqui não é moda, é uma questão importante, a gente está na vanguarda, é a única secretaria instituída dessa forma no país, e então isso já demonstra por si só que a gente está na frente. A gente também tem alguns programas, como falaram, que a gente não admite a eutanásia aqui no Rio de Janeiro, não admite a vivissecção aqui no município do Rio de Janeiro, mas só para a questão dos órgãos públicos, né, porque teve uma lei de uma representação de constitucionalidade, acabou permitindo para as entidades privadas fazerem, mas para as entidades públicas não é permitido. Então a gente está respeitando todas as questões animais, estamos trabalhando sério e com certeza a população, cada vez mais que conhecer o nosso trabalho, nossa seriedade, vão ter essa consciência que a Secretaria existe, está aí para ficar e para desenvolver um trabalho digno, que a gente vai trabalhando com o apoio de toda a sociedade, sem dúvida. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Fábio. Francis, obrigado pelo convite, cumprimento o vereador e o subsecretário. Os votos são para que a causa e o direito dos animais se afirme. É importante dizer que políticas públicas para animais não é uma escolha do governante, é uma obrigação constitucional, uma obrigação legal. Então não é um favor, é uma necessidade. Daí esta compreensão que foi mencionada ser a compreensão apropriada, como disse o subsecretário, isso é uma política de Estado e não uma política de governo. Se o Estado nada faz
o Estado está em omissão no seu dever. A vida é mais complicada do que simplesmente uma escala de prioridades onde os direitos humanos estão sempre à frente, porque muitas pessoas dizem isto. Numa ocasião, saindo de uma universidade, uma pessoa na portaria que trabalhava na universidade me dizia: pois veja só, uma aluna incomodada com um gatinho que passa fome, quando tantas pessoas passam fome por aí. Mas a coisa não pode ser tratada assim de uma maneira simplista, né? Todas são demandas que devem ser enfrentadas em conjunto. E para finalizar, eu também me lembrava ao longo aqui do debate de uma pessoa que conheço, que numa ocasião comprou um cão, como foi dito, comprou o cão e pouco depois o cão ficou cego. O que ela fez? Devolveu o cão e apanhou um outro. Esta é exatamente a atitude que nós precisamos mudar. Não é um objeto, é um ser vivo, que também tem direitos. Então, meu obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Bom, obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela participação no Rio TV Debate. Ingrid Bart, muito obrigado também pela participação importante, fazendo essa apresentação dos nossos telespectadores, enriquecendo a discussão aqui. Eu gostaria de lembrar que o Rio TV Debate também agora está na internet. Acesse o endereço www.câmara.rj.gov.br. E a gente fica por aqui. Até mais!